Começa agora, programa Conviver. Apresentação, Afonso Moreira Júnior. Olá, você que nos acompanha pela Rede Boa Nova de Rádio, pela TV Mundo Maior, emissoras da Fundação Espírita André Luiz e também pelo nosso portal mundomaior.com.br. Seja bem-vindo ao programa Conviver, inteiramente dedicado ao diálogo interreligioso. Eu sou Afonso Moreira Júnior e tenho a grata satisfação no programa de hoje de receber Ari Rainsford. Olá, Ari, tudo bem? Alegria em tê-lo aqui conosco. A alegria é maior ainda minha, Afonso. Pode estar certo disso. Para mim é uma honra estar aqui conversando com você. Pensamento integral está na pauta. Mas antes de apresentar a nossa abordagem, a nossa convivência de hoje, eu quero assinalar na produção e direção geral Alex Monteiro. Nos trabalhos técnicos de hoje, Jefferson Carvalho e Regina Prata. Na edição, Edi Pontes. Na divulgação, Silvana Zandomeni. Apresentação, esse que vos fala, o Afonso Moreira Júnior. Na supervisão, Guiomar Santana. Nós estamos aqui com grata satisfação, agradecendo ao nosso companheiro, Ari Rainsford, por estar presente no nosso programa, e eu me permito aqui apresentá-lo para a pauta Pensamento Integral. O que é o pensamento integral? Quem é que promove esta filosofia, esta abordagem ética, científica, espiritual? Nós já vamos saber. Tudo isso é um tema interessantíssimo e com grande proveito para todos nós. Ari Rainsford, que está conosco, é doutor em engenharia nuclear e mestre em engenharia mecânica pela Massachusetts Institute of Technology. Engenheiro naval pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Estudioso da obra de Ken Wilber desde 1992. Ele tem se dedicado a divulgar essa obra, ministra cursos e palestras, coordena grupos de estudos e traduz livros e artigos. Nós estamos aqui com a pauta O Pensamento Integral, de Ken Wilber. Bom, vamos começar, Ari, pelo começo. Vamos começar aqui pela estaca zero. Pensamento integral. O que é pensamento integral? Quem é o autor, se posso dizer, desta corrente do pensamento? O termo pensamento integral, na verdade, ele foi, de uma certa forma, criado pelo próprio Ken Wilber. O Ken Wilber, ele é um pensador norte-americano, filósofo, espiritualista e místico. E desde cedo, com 20 anos de idade, o Ken Wilber resolveu se dedicar a tentar conhecer o ser humano. E ele seguiu um caminho. O Ken Wilber atualmente está com 75 anos de idade. E é interessante que ele seguiu um caminho um tanto quanto inusitado. Ele se propôs a conhecer esse ser humano através de todo o conhecimento que o ser humano produziu desde a pré-história até os dias atuais, nas áreas da ciência, da filosofia, da arte, da ética, da espiritualidade. E ele, como ele é um polímata, ele estudou todas essas áreas. É uma curiosidade a respeito do Wilber, que ele tem a capacidade de ler 2 a 3 livros por dia e absorver o que leu. Ele conseguiu, então, fazer essa integração ao longo de 25 anos, não foi um processo que ele desenvolveu, no sentido de criar aquilo que ele chama o pensamento integral. E aí
existem diversos nomes que ele mesmo dá, ou a teoria integral, ou a meta-teoria integral, várias formas, ou o sistema operacional integral, várias formas que são sinônimos para nós desse pensamento que ele desenvolveu, que ele lançou, finalmente fechou ao mundo em 1995, e a partir de então ele continuou a sua pesquisa, o seu desenvolvimento, escrevendo mais livros. Ele atualmente está com 30 livros escritos e uma infinidade de artigos e de vídeos, atualmente muitos vídeos dele, em que a gente pode acompanhar o pensamento do Ken Wilber. Muito bem, Ari. O nosso irmão Ken Wilber, como você disse, talentoso, estudioso, pesquisador em profundidade de questões que interessam ao bem-estar da humanidade, entre outros livros, ele que é autor, como você acabou de relatar, mais de 30 livros, ele que é autor de um livro que instiga ou instigou a atenção daqueles que participam aqui do nosso programa e que sugerem perguntas. É o livro que tem por título Éden, Queda ou Ascensão, de Ken Wilber, que é filósofo, cientista, pensador e místico, publicado este livro pela editora Vênus. Você podia falar um pouquinho sobre o conteúdo desta obra que chama a nossa atenção? Porque, afinal de contas, o Éden é um arquétipo, faz parte, por assim dizer, para nós espíritas com Allan Kardec, de uma mitologia que tem uma grande significação. Olha, esse livro, inclusive, é um dos meus preferidos do Ken Wilber. Foi o segundo livro dele que eu traduzi. Tá? Então, eu tinha traduzido primeiro o livro Bumerite, depois esse foi o segundo livro dele que eu traduzi. É um livro maravilhoso, em que o Wilber ele se aprofunda principalmente no estudo da mitologia, da antropologia, da arqueologia e da psicologia, exatamente para poder entender esse processo da evolução do ser humano. E o título do livro é para chamar a atenção mesmo. Inclusive, para mim, foi um desafio, porque o livro em inglês, o título é Up from Eden. Só esse tipo, né? Quer dizer, a ascensão a partir do Éden, a ascensão a partir do paraíso, que vai de encontro à nossa ideia tradicional, que basicamente todas as tradições têm, do mito da queda do paraíso, né? Então, isso já chama a nossa atenção, e a tese desse livro do Wilber é que aquele paraíso que nós de uma certa forma, idealizamos como se nós já tivéssemos estado nele, e depois, por alguma razão, no caso da tradição judaico-cristã, por exemplo, foi o Adão lá que desobedeceu a Deus e aí foi expulso do paraíso, né? É como se fosse uma queda. Né? E o Wilber, então, nesse livro, ele propõe uma outra visão. Na verdade, nós, no nosso processo evolucionário, veja que o nosso processo evolucionário, de acordo com a ciência atual, ele começou há cerca de 13,7 bilhões de anos atrás com o Big Bang. E aí houve todo um processo de desenvolvimento da matéria, depois essa matéria se transformando em vida, depois essa vida se transformando nos animais superiores, até chegar ao ser humano, até chegar ao Homo sapiens, e daí, então, esse ser humano que somos nós, temos, então, um processo de evolução de 13 bilhões e 600 milhões de anos, e nós só surgimos nos últimos 200, 300 mil anos. Tá? Então, o que o Wilber coloca é que, na verdade, aquilo que nós achamos que nós havíamos decaído de um Éden, esse Éden nunca existiu. Nós estamos em busca desse Éden, nós estamos em busca de chegar à perfeição ou de chegar a Deus. Esse é todo o nosso processo. Agora, então, é como se, na visão romântica, e isso é bem característico da visão romântica, a visão romântica ela diz o seguinte: nós nascemos numa união com Deus, uma união mística,
Depois, à medida que nós vamos crescendo, nós nos afastamos de Deus, temos essa queda, tá certo? E agora estamos em busca de subir novamente para chegar a Deus. Então, isso daria uma evolução como se fosse uma curva em U. E foi isso que chamou a atenção do Wilber. Isso não faz muito sentido uma evolução em que a gente sai de um ponto para decair, para depois voltar a esse ponto. Então, nessa visão a romântica, a gente nasce num paraíso inconsciente, depois nós decaímos para um inferno consciente e agora estamos em busca de voltar a esse paraíso de forma consciente. Essa é a visão romântica. O Wilber propõe uma outra visão. Ele diz, olha, a evolução, ela na verdade não pode ser essa curva em U. Ela, na verdade, ela vai sempre crescendo. Quer dizer, vai sempre um processo em que a gente sai de baixo e depois vai crescendo. Então, o que ele propõe nesse livro é que, na verdade, nós não nascemos num paraíso inconsciente. Nós nascemos num inferno inconsciente, no inferno da ignorância. Até que, quando chegamos ao ser humano, nós nos damos conta desse inferno, porque na primeira parte desse processo, esse inferno é inconsciente. A gente ainda não tem capacidade o ser humano ainda não tinha surgido, então não havia capacidade de a gente poder entender esse processo. O ser humano, então, agora está no inferno consciente e está em busca, então, de chegar a um paraíso consciente. Então, agora, essa evolução ela passa a ter um direcionamento, ela passa a ter um telos, ela passa a ter um processo. Basicamente, é isso que o Wilber trabalha nesse livro, de uma forma que eu resumi de uma forma bem sucinta, usando tudo aquilo que eu falei a você da mitologia, da antropologia, da arqueologia e da psicologia. Muito bem, Ari. Ari, conhecedor do seu trabalho, esse seu trabalho belíssimo de tradução, a gente sabe a dificuldade da tradução, você mesmo explicou aqui para nós agora a tradução do livro Éden, Queda ou Ascensão, que, na verdade, foi dada uma versão ao título original. Nesse trabalho de tradução, você tem conseguido fidelizar o pensamento de Ken Wilber? Tem conversado com ele a propósito de algumas questões que merecem maiores explicações ou detalhes? Eu queria saber, assim, eu também trabalho na área editorial e tenho muita curiosidade em saber como é que é a ligação do tradutor com o autor, porque no caso de Ken Wilber e Ari Rainsford, parece que existe aí uma plena identidade, foi o que eu senti avaliando todo o trabalho, de uma maneira mais superficial, é claro. Olha, não é o meu caso, tá certo? É interessante, porque eu, quando li o primeiro livro do Ken Wilber, que inclusive me foi dado de presente por um mestre, um professor meu da USP, que também era espírita, você sabe que eu também sou espírita, né? Então, nós trabalhávamos nessa época no Grupo Espírita Batuíra, nós éramos voluntários no Grupo Espírita Batuíra e nos tornamos muito amigos. Ele já tinha sido meu professor na Poli, mas lá simplesmente a relação professor-aluno. Depois nós viemos a nos reencontrar no Batuíra e ficamos muito amigos. E esse amigo muito querido, que eu considero como sendo um dos meus guias espirituais aqui no planeta, nessa encarnação, uma das grandes qualidades dele, entre muitas, é que ele tinha capacidade de escolher livros. Ele entrava na livraria e ia direto no livro correto. Em 1992, ele chegou para mim e disse, Ari, eu li um livro aqui que eu acho que você vai gostar. Então, me entregou o livro Consciência Sem Fronteiras, que foi o segundo livro que o Ken Wilber escreveu. E, na época, acho que nem era traduzido, eu li em inglês esse livro, e aquilo explodiu na minha cabeça, tá certo? Mudou. Eu estava bastante, vamos dizer assim, confortável na minha busca espiritual, com o espiritismo, mas, de repente, o Wilber, com esse livro, abriu um mundo muito maior para mim. E eu aí comecei a comprar todos os livros do Wilber, a estudar todos os livros do Wilber, e o meu processo de tradução foi mais um processo de estudo.
Então, eu simplesmente traduzi os livros do Wilber para estudar e, posteriormente, quando a tradução estava pronta, eu ia procurar uma editora que se interessasse por editar o livro. E isso deu certo, tá certo? Isso deu certo. E, resumindo isso, eu só vinha ter um contato com o Ken Wilber, e assim mesmo um contato via um vídeo, uma apresentação que ele fez aqui para o Brasil em 2016. Então, veja, ele não me conhecia até então. Tá? Absolutamente nunca tinha ouvido falar no Ari. Tá? Só em 2016 é que ele veio a me conhecer e, assim mesmo, nós não temos praticamente nenhum contato. Depois disso, nós tivemos uns 2 ou 3 contatos via e-mail, tá certo? Então, agora, ele sabe que eu existo e meu processo é que eu considero o Wilber um dos meus mestres, né? E toda essa minha admiração, e aí você falou do aspecto de se procurar ser o mais fiel possível à obra do Wilber, eu procuro ser, tá? Procuro ser dentro da minha interpretação da obra dele, mas como você sabe, você deve saber mesmo que tradutor é traditore, né? A gente já sabe disso, né? Então, a questão, né? Então, eu espero estar sendo o mais fiel possível ao pensamento dele. Muito bem. Ari, o nosso irmão, ele foi assessor, eu não sei qual seria a palavra, ou consultor, ou assessor, de várias figuras políticas aí eminentes nos Estados Unidos. Entre eles, Bill Clinton, Al Gore. Olha aí, o Al Gore tinha razão. Esse título é bom, hein? Al Gore tinha razão. E também Tony Blair, ministro lá da Grã-Bretanha. Como é que era esse trabalho de assessoria, de consultoria? Não foi propriamente um trabalho de assessoria. Não houve esse trabalho, porque, inclusive, o Wilber ele era muito mais um pensador e se dedicava muito mais, até hoje, se dedica muito mais a pensar as coisas, escrever os livros. Então, ele não foi propriamente assessor deles. O que aconteceu é que na época, eles estavam assim, em foco na política, ambos, aliás, os 3, né? Eles citaram a obra do Wilber. Eles citaram. Então, disseram, olha, existe um filósofo americano aqui, que é o próprio Bill Clinton dizia, existe um filósofo americano aqui que todos nós deveríamos ver, todos nós políticos deveríamos ver. Então, tanto o Bill Clinton quanto o Tony Blair, eles citaram a obra do Wilber. Tá? Mas o Wilber nunca prestou consultoria a eles, uma consultoria política. O Wilber não prestou consultoria política, consultoria a ninguém, na verdade. Tá certo? O Wilber foi sempre um pensador que ele tinha seus bem na ideia dos filósofos, né, que ele pensava as coisas, depois colocava isso, né, e simplesmente a gente pode até dizer que, de uma certa forma, até uma fase da obra da vida dele, até 1998, ele foi praticamente um ermitão, no sentido assim de que ele vivia em casa, vivia fazendo fazendo seus pensamentos, fazendo as suas práticas espirituais. O Wilber tem um desenvolvimento espiritual muito grande em várias tradições de sabedoria, tá certo? Ele começou muito jovem ainda, se tornando um monge do Zen budismo, e daí ele começou a desenvolver todo um processo de desenvolvimento espiritual muito grande, e até hoje ele continua nesse processo. Ari, uma curiosidade, mas antes disso, vamos lembrar aqueles que estão surfando aí pela internet, que nós estamos conversando com Ari Rainsford, que é tradutor, orador, professor e palestrante e estudioso da obra de Ken Wilber, da qual ele também ele é tradutor. Por vezes, o pensamento de Ken Wilber parece um pouquinho enigmático. Tem um pensamento aqui que mandaram uma pergunta para nós, a pessoa não quer que mencione o seu nome, tudo bem, não há necessidade, mas vai aqui o pensamento enigmático. E o nosso ouvinte disse assim,
Parece a esfinge. Decifra-me ou devoro-te. Bom, parece. Mas vamos lá. Nós estamos aqui com alguém que pode nos abrir aí a chave do entendimento. O pensamento de Ken Wilber. O amor real, o levará muito, muito além de si. E, portanto, o amor real o arrasará. Certo. E aí, Ari, como é que fica isso aí? Veja, o Wilber ele é altamente espiritualizado, né? E todo o processo, toda a visão do Wilber, em última análise, quando a gente fala de espiritualidade, ele segue a linha das tradições não duais, né? Todas as tradições de sabedoria têm o seu lado, tem a sua visão dual e a sua visão não dual. E o Wilber, então, é um não dualista nesse aspecto. E então, dentro dessa visão não dual, em que, de uma maneira muito simplista, viu, Afonso, a gente poderia dizer que só existe Deus, né? Não existe nada além do que Deus, e esse Deus está num processo em que ele decai num processo de evolução, esquecendo de si mesmo, até chegar ao nível da matéria, e agora, num processo de evolução, é um processo de Deus voltando a lembrar-se de si mesmo, até que, quando houver a junção, vamos dizer assim, uma integração do espírito imanente, do espírito transcendente, né? Do Brahman, que é o transcendente, do Atman, que é o imanente na tradição oriental, então, vamos dizer assim, a evolução se completa, tá? Então, esse é o ciclo da involução e da evolução dentro da visão não dualista, em que só existe Deus, em que tudo que existe são manifestações, tudo que nós temos aqui, todos nós, todas as coisas, são simplesmente manifestações de Deus em diferentes níveis de consciência. Esse é que é o processo. Nós começamos num processo de total ignorância, e aí, quando essa total ignorância começa no Big Bang, não existe ainda nem o ser humano, tá certo? Então, esse é o processo de sair dessa ignorância para, então, chegar finalmente à sabedoria, e depois, então, vem novo ciclo de criação ou de involução para um novo processo. Então, nessa visão dual, isso não termina nunca. Quer dizer, esse Deus está sempre no processo da criação e no processo da descensão e da ascensão. Tá? Agora, só um comentário a respeito do Wilber, quanto à dificuldade. Realmente, ler Ken Wilber, inicialmente, é alguma coisa que é um pouco complexa. Não pelo fato em si de que eu acho que ele é extremamente didático na apresentação das coisas. Mas o que acontece é que, como ele fala sobre o conhecimento de uma forma geral, e ele liga todas essas áreas de conhecimento, como eu dei o exemplo para você aí da mitologia, da arqueologia, da antropologia, da psicologia, das ciências, todas as filosofias. O Wilber trabalha com filósofos ocidentais e orientais, todos eles. Então, para nós, para mim especificamente, ficava muito difícil. Ele falava de tanta coisa que eu não conhecia, que isso me dava assim, uma certa ânsia. Eu sempre brinco que, quando eu comecei a ler o Ken Wilber, a sensação que eu tinha é que eu estava com muita sede e que o Wilber vinha com uma mangueira de incêndio para apagar a minha sede. Então, eu me sentia afogado. Essa é a sensação natural que a gente tem. Agora, depois que a gente consegue ver o cerne do pensamento integral, aí as coisas ficam muito mais simples. Ficam bem simples, aliás, diga-se de passagem. Quando a gente chega ao cerne, né, que é a proposta do Wilber, que ele criou um mapa do ser humano, de modo que primeiro, nós possamos nos conhecer. Hoje em dia a gente fala muito em autoconhecimento. Na época que ele começou, não se falava disso, né? Ainda era alguma coisa que estava no início.
Mas primeiro nós nos conhecermos e podermos nos localizar nesse mapa integral, nesse espaço de mundo integral, e aí, sabendo onde nós estamos e sabendo para onde é que nós queremos ir, e aí, dentro dessa visão integral, a gente pode identificar para onde nós queremos ir, então nós podemos então seguir de uma maneira mais simples e mais eficaz a nossa vida, com esse propósito de chegar onde nós quisermos chegar. E cada um de nós vai escolher até onde quer chegar. Mesmo porque numa única encarnação nós não temos essa capacidade de chegar a tudo. Muito bem. E eu aproveito aqui para fazer uma colocação minha. Então, Ken Wilber, ele acredita na reencarnação. Sim. Agora, com um detalhe, né? O Ken Wilber acredita na reencarnação, porém, ele diz o seguinte: eu sou muito cuidadoso no sentido de falar de reencarnação. Porque ele diz o seguinte: olha, eu já tenho muitos críticos, principalmente na academia. A academia não aceita o Wilber, né, por razões óbvias, né? Ou através por causa da visão materialista, ou outras visões aí da academia. Então, ele diz o seguinte: eu estou procurando trazer uma filosofia que atenda a todo mundo. Mas se eu partir já de pronto de que existe reencarnação, né? Vamos dizer assim, 50% das pessoas já vão botar de lado. Não, esse cara acredita em reencarnação, eu não acredito em reencarnação, então não interessa. Então, é interessante porque ele não fala muito de reencarnação para exatamente não... Ele diz que não há reencarnação no momento, para ele, não é necessário para apresentar esse mapa dele, para apresentar essa proposta dele de crescimento espiritual. Apenas num texto dele, que inclusive é um texto aí no meu site que eu traduzi, é que ele fala abertamente sobre a reencarnação. É um texto que se chama Rumo à Teoria de Energias Sutis, em que ele faz um estudo das energias sutis, e ele diz o seguinte: olha, tem aqui quando a gente está estudando energias sutis, a gente pode considerar duas situações, quer dizer, duas premissas, que é tais e tais. Então, com essas premissas, a gente consegue resolver o problema das energias sutis até onde eu quero chegar. Se você acreditar em reencarnação, então eu vou te dar uma terceira premissa que vai complementar ainda mais essa teoria. Entendi. Tá? Então, ele é muito cuidadoso. Apesar dele acreditar na reencarnação, ele não usa a reencarnação como sendo um dos pilares do seu pensamento. E aproveitando, e qual o pensamento dele a propósito da vida após a morte, Ari? Ele tem uma visão da vida após a morte muito ligada ao budismo tibetano, certo? O Wilber, ele seguiu, nesse caso, o budismo tibetano, e tem lá o livro Tibetano dos Mortos, que ele estudou profundamente, e ele segue, então, aquele esquema, vamos dizer assim, do budismo tibetano. Ora, para nós, eu não sei se eu posso falar isso aqui, não sei se, mas para nós espíritas, isso à primeira vista pode parecer alguma coisa assim diferente, porque o budismo tibetano, de uma maneira muito simplista, o que é você morre, você entra no processo do bardo, que eles chamam, e aí então você é guindado automaticamente ao estágio mais evoluído que você pode atingir. Depois, então, se você não conseguir se manter naquele estágio, você começa a decair, até que você chega àquele estágio em que você se sente bem. E você, então, depois que chega nesse estágio, você reencarna. Quer dizer, de uma maneira muito simplista, estou falando aqui, essa é a visão do budismo tibetano, que é a que o Wilber usa, tá certo? E a outra diferença básica é que nesse período do bardo não há evolução. A evolução só se dá quando a gente está reencarnado. Ora, mas se a gente fizer uma comparação disso com a visão do Espiritismo, a visão do Espiritismo é mais ou menos a mesma coisa. Diferentemente da visão do budismo tibetano, que você
Mas você fica quando você morreu, quando você desencarnou, você vai ficar naquele nível de consciência. Durante o processo em que você estiver desencarnado, você vai continuar num processo de evolução e, eventualmente, em algum momento, você vai voltar a reencarnar. Tá? Então, na minha visão, tirando esses pequenos detalhes, a visão que o Wilber segue do budismo tibetano é praticamente idêntica à visão do espiritismo de Kardec. Ari, o nosso ouvinte, ele acompanha pela Rede Boa Nova de Rádio, é o nosso amigo Jorge Machado, de Sorocaba, São Paulo. Um grande abraço aos nossos companheiros de Sorocaba, que nos acompanham. Ele disse que valia a pena você falar um pouco sobre a dinâmica da espiral. A dinâmica da espiral, na verdade, ela é um modelo. Veja, o processo evolucionário ele se dá em diferentes estágios, tá certo? Então, isso diga-se passagem, esse conhecimento da dinâmica da espiral que eu vou falar aqui é um conhecimento bem atual, é um conhecimento do século XX. Começou quando a psicologia do desenvolvimento começou a estudar o ser humano sob diferentes perspectivas. Aí os pesquisadores falam assim, puxa vida, como é que o ser humano se desenvolve cognitivamente? Como é que ele se desenvolve moralmente? Como é que ele se desenvolve artisticamente, pessoalmente? Então, isso que hoje em dia nós chamamos de inteligências múltiplas, quer dizer, são diferentes potenciais que o ser humano pode desenvolver ao longo de uma encarnação. E, obviamente, não conseguimos desenvolver todos. Né? Então, especificamente, aí foram criadas várias pesquisas. Então, você tem uma pesquisa, uma linha de desenvolvimento de valores, uma linha de desenvolvimento cognitiva, uma linha de desenvolvimento moral, uma linha de desenvolvimento espiritual, uma linha de desenvolvimento interpessoal. Bom, a dinâmica da espiral ela é um modelo que foi criado por três, começou com o primeiro pesquisador, foi o Clare Graves, e depois ela foi complementada por outros dois pesquisadores, Don Beck e o Chris Cowan, em que ela olha o desenvolvimento de valores do ser humano, ou, se preferiu, de desenvolvimento de visões de mundo do ser humano. E eles criaram um modelo, tá certo? De 8 estágios, em que todos nós nascemos num estágio 0, 1, e depois nós podemos chegar, eventualmente, a um 8º estágio. Bom, o Wilber, então, usou durante muito tempo esse modelo da dinâmica da espiral, porque era conveniente para ele apresentar, porque era um bom exemplo desse processo evolucionário, desse processo de desenvolvimento. Mas, aí é que é o ponto fundamental. Quando a gente fala em Ken Wilber, todo mundo pensa na dinâmica da espiral. E a dinâmica da espiral é um detalhe no modelo integral de Ken Wilber. Ela é um modelo, entre outros, do desenvolvimento do ser humano em termos de valores ou visões de mundo. Né? Antes da dinâmica da espiral, Jean Gebser foi o pioneiro nessa área, ele criou também o seu modelo. Ari, para quem deseja começar a conhecer, e eu acho que vale a pena, eu mesmo recomendo que isso seja feito, conhecer o pensamento de Ken Wilber. Aliás, aproveito para fazer uma pergunta dentro da pergunta. Eu me considerava uma sumidade, eu que leio um livro por semana, ou um livro e meio por semana. Você disse que ele lê um livro a cada 2 dias. 2 a 3 dias, de 2 a 3 livros por dia. Meu Deus, é uma sumidade. O início da obra dele, quando ele começou a comprar tanto livro que o editor da editora que ele comprava disse: esse rapaz não pode estar lendo esse negócio todo. Depois, esse editor passou a ser o editor dos livros dele, ao longo do tempo. Muito bem. Certamente é um espírito que já vem com uma missão. Uma bagagem impressionante, né? Sem dúvida nenhuma. Mas, então, o que nós gostaríamos de saber é o seguinte: como foi que essa missão, eu considero uma missão, que ele abraçou, como foi que despontou? O que aconteceu no passado que o levou a esse estado de conhecimento, de aplicação do conhecimento? Porque ele é um humanista por excelência, Ari.
É interessante, ele mesmo conta essa história. É interessante que ele diz que é o seguinte: ele começou na área das ciências exatas, ele sempre foi primeiro aluno, nunca teve problema a estudar, sempre foi aluno brilhante, era o líder lá, era o quarterback lá do time de futebol americano, lá da escola dele, é sempre um cara assim, né? E ele começou pensando em fazer medicina, né? E foi fazer um curso de pré-médico. E aí, no curso de pré-médico, ele viu que não era aquilo que ele queria. Tá? Então, ele abandonou a universidade na época, ele nessa época estava com 17 anos, e entrou para uma outra universidade. E quando ele estava nessa outra universidade, eles contam que ele leu o livro Tao Te Ching, do Lao Tzu, né? E aí ele disse: esse livro explodiu na minha cabeça. Eu tive uma epifania que disse o seguinte: ali estava se mostrando para mim um mundo totalmente diferente daquele mundo que eu tinha conhecido até então, com meus 18 anos. Nunca ninguém tinha falado para mim sobre isso. E ele, então, é curioso, porque ele falou assim: eu resolvi entrar para a área da bioquímica e para poder, então, começar a fazer um estudo sistemático do ser humano. E como biologia e química eram coisas que eu não tinha muito problema, eu, então, entrei num processo de pesquisa em bioquímica, tá certo? Ele já estava num processo de doutorado, de tirar um PhD em bioquímica, e um dia ele chegou em casa e disse para a mulher dele, que ele tinha casado, disse a mulher dele assim: olha, eu vou abandonar isso tudo e vou escrever um livro. Porque ele já tinha feito ele tinha começado a fazer um estudo das escolas de psicologia ocidentais e das tradições orientais. E fez essa integração nesse livro dele, que ele escreveu com 23 anos de idade, que se chama-se O Espectro da Consciência, e que, diga-se passagem, o livro foi escrito em 1972 e ele levou 5 anos para conseguir um editor que editasse o livro. Ele disse que ele teve mais de 40 editores e que ninguém queria editar o livro. E quando esse livro, então, explodiu, ele explodiu na época, estava começando a psicologia transpessoal, e esse livro, então, passou a ser o guia da psicologia transpessoal. Né? Então, e ele, então, dizia: essa é a minha proposta de vida. Eu abandonei tudo. Na época, quando eu resolvi abandonar tudo, os meus próprios professores me convidaram a continuar na universidade, mudar de área, sair da área da bioquímica e ir para a área da ciência da religião ou de humanidade em geral, e eu não quis. E eu não quis porque eu sabia que se eu ficasse na academia, a academia ia me engessar. E eu queria total liberdade para me dedicar a desenvolver todo esse meu pensamento, essa minha obra. Tá? Então, e a outra coisa interessante que ele diz assim: mas por que essa ideia de integrar o conhecimento? Porque ele diz o seguinte: a minha primeira vivência de integração foi uma vivência de integração em um satori, na tradição do Zen Budismo. Ele já se tornado um monge Zen Budismo. Ele diz assim: será que essa integração que eu estou vivenciando diretamente, eu também não posso fazê-la para o conhecimento humano, a fim de facilitar o nosso entendimento do ser humano? E foi isso que ele partiu em busca, então, não só, primeiro, continuando a fazer as suas práticas espirituais para manter essa vivência, como também usar essa vivência, esse conceito de integração, essa vivência de integração, para racionalmente, intelectualmente, integrar o conhecimento humano e trazer uma visão mais abrangente do ser humano. No programa Conviver de hoje, tenho a satisfação de conviver com Ari Rainsford, que é tradutor, orador, é professor e palestrante, é defensor aqui, multiplicador da obra de Ken Wilber, que junta, se me permite a colocação simplória, junta ciência, junta filosofia, junta arte, junta ética e junta espiritualidade num mix iluminado. Agora, para quem quer começar a conhecer o pensamento de Ken Wilber, tirar proveito desses ensinamentos preciosos, que livro você recomendaria? Mas tem que ser traduzido por você.
Bom, o primeiro que eu vou recomendar não foi traduzido por mim, mas é um livrinho que é um livrinho, porque inclusive até uma produção bonita, porque ele é cheio de figuras, muito colorido e tudo mais, chama-se A Visão Integral, tá certo? Esse é um livro mais fino, em que o Wilber apresentou pela primeira vez, tendo em vista essa dificuldade de, para quem começar a obra do Wilber, não saber por onde começa, porque ele escreveu sobre tudo, então ele fica meio perdido. Então, ele lançou esse livro em 2012, se não me engano, que é A Visão Integral. Tá? Então, esse livro é um bom começo. E atualmente vai ser lançado o último livro que ele lançou nos Estados Unidos, agora em julho, e que aqui no Brasil vai ser lançado uma pré-venda em novembro, e esse fui eu que traduzi. Esse livro, então, chama-se Encontrando a Inteireza Radical. E esse é um livro muito interessante, ele é um livro mais longo, vamos dizer assim, mas o Wilber começa passo a passo todo o processo do entendimento do que é a teoria integral e, principalmente, ele começa a sugerir várias práticas em várias tradições de sabedoria para as pessoas poderem fazer. Então, é um livro bem didático e ele escreveu esse livro exatamente com essa ideia, para pessoas que estão querendo começar a entender o pensamento integral. Então, repetindo, esse livro chama-se Encontrando a Inteireza Radical e ele vai ser lançado agora pela editora a Clear Mud em novembro, ainda em pré-venda, porque a própria editora pretende depois fazer um lançamento presencial comigo em fevereiro. Mas ele vai estar disponível já agora em novembro. Então, são esses 2 livros. Bom, quero estar lá na fila para comprar o livro. Será um prazer dar um abraço em você, em vez de a gente ficar só aqui nesse abraço virtual, que nós possamos nos abraçar pessoalmente. Pois é, unidos pelo pensamento integral de Ken Wilber. Eu quero agradecer mais uma vez a Ari Rainsford por ter se disponibilizado a comparecer aqui ao programa Conviver. Ele que é tradutor, orador, professor e palestrante, e que está aí conhecedor do pensamento de Ken Wilber, que conseguiu juntar ciência, filosofia, arte, ética e espiritualidade numa obra de relevo, uma obra preciosa. Eu só posso agradecer, Ari. Eu é que agradeço a você mais uma vez, Afonso. Para mim é sempre um prazer, uma alegria muito grande quando eu posso falar um pouco sobre o pensamento integral de Ken Wilber, porque eu acho que, de alguma forma, a gente está jogando mais uma sementinha e algumas pessoas podem se interessar. E o que eu posso dizer, como depoimento pessoal, é que o Ken Wilber, para mim, ele mudou a minha vida. Eu posso até brincar, eu sou um Ari pré-Wilber, depois me tornei um Ari pós-Wilber. Muito bem colocado. Uma alegria a sua amizade, a sua participação. Parabéns pela profundidade dos seus estudos. Ficaram algumas questões aqui pendentes, mas eu tenho certeza que não faltará uma próxima oportunidade de tê-lo aqui conosco. O programa Conviver vai ficando por aqui. Eu sou paz, eu sou luz, eu sou saúde. Até a próxima semana, se Deus assim o permitir. Até lá! Você acompanhou Programa Conviver.